paz. Você é tão linda, bela e maravilhosa, homenageada por capital da manga. Lembramos que também temos culturas, temos escolas pra nos ensinar. Tem uma feira que se realiza no sábado, onde encontramos tudo para se comprar. Só não encontramos bainha para foice, mas se quiser é só encomendar, porque a cidade está cheia de artesãos, tem muitos artistas pra... Eu me chamo Nino Dourado, sou formado em História pela Universidade Federal do Piauí e em 2017 eu lancei o livro Benedito Pestana, o pai do jornalismo altoense, onde é retratada as contribuições, do Benedito Pestana. Na pesquisa sobre o Benedito Pestana estão informações importantes sobre a cidade de Altos. Ele nasceu em 1879 em Teresina, mas muito cedo a família se mudou para a povoação dos Altos, por volta de 1887 para 1888, de forma que o Benedito Pestana passou sua vida, a sua adolescência praticamente toda em Altos. E aqui, no ano de 1902, no dia 22 de fevereiro do ano de 1902, ele lançou o primeiro jornal da cidade, chamado A Tesoura, onde noticiava acontecimentos importantes, como a criação de uma companhia de teatro em Altos, Isso é uma novidade, pois acontecia já no ano de 1902, e outras notícias importantes da cidade. Um jornal feito de forma manuscrita e teve uma duração de aproximadamente 3 a 5 números. Infelizmente, a gente não conseguiu ter acesso durante essa pesquisa. Provavelmente não existam mais nenhum dos exemplares, até mesmo porque durante esse processo foram consultados os arquivos públicos, os arquivos particulares, a exemplo da coleção da dona Edith Pestana, que é sobrinha do Benedito Pestana, assim como Terezinha Pestana, e são as pessoas com mais idade da família. Atualmente, dona Edith Pestana completou no dia 11 de outubro de 2021 seus 107 anos de idade, completamente lúcida. Ela lembra de vários acontecimentos importantes dentro da cidade de Altos, das memórias a respeito da família do seu tio, mas ela mesma, desde quando, aquele ditado popular que se entende por gente, nunca viu alguma edição do jornal A Tesoura. E o Benedito Pestana, a partir do momento que ele publicou esse jornal, ele foi estudar em Teresina, talvez por isso o jornal tenha cessado, se acabado por ali. E em Teresina ele fez os preparatórios, como era de costume naquele tempo, por volta de 1907, 1906, e foi aprovado. E a partir daquele momento ele foi para o Rio de Janeiro, onde cursou a faculdade de farmácia, se formou como farmacêutico e alcançou bons resultados, porém acabou não exercendo a profissão. O curso provavelmente tenha até sido escolhido pelo incentivo do pai, porque o pai é o Vicente Soares da Silva Pestana, que é até o nome de uma rua em Altos. Ele desempenhava uma função muito importante dentro de Altos, até mesmo por ter sido prefeito na década de 1930, e o Vicente Pestana era farmacêutico prático, E a Altina Pestana, que era a mãe do Benedito, era professora. Então o Benedito tinha aquele amor pelas letras, porque já tinha o próprio incentivo dentro de casa, e provavelmente a escolha do curso por causa do pai. E uma família pequena, composta apenas pelo Benedito Pestana e por sua irmã, a dona Maria Augusta Pestana. E essa ida do Benedito Pestana para o Rio de Janeiro abriu um novo horizonte para ele. Ele se forma, a partir daquele momento ele retorna para o Piauí, bem recebido pela família, pelos amigos. As notícias dos jornais são diversas que a gente pode encontrar. E essa volta dele, ele logo entra para os Correios, deixa de ocupar a sua profissão de farmacêutico e vai atuar realmente como telegrafista. Vai trabalhar nos Correios, é uma profissão bem escolhida pela sociedade daquela época, talvez até porque ganhasse mais em relação ao salário.
E depois disso, dessa atuação, o Benedito Pestana, ele tem uma forte ligação com a família Rosa. Até porque essa questão, voltando um pouco mais para trás, da ligação do Benedito Pestana com a imprensa, não foi resumida apenas ali no jornal A Tesoura. O Benedito Pestana, mesmo estando em Altos, ele colaborava com a diversidade de jornais. A exemplo do Norte, que era publicado em Teresina, do Almanaque Piauiense, também da Revista Andorinha. A Revista Andorinha, podemos dizer que ela alavancou um pouco a respeito da carreira jornalística do Benedito Pestana, porque foi a partir da entrada dele nessa revista, em 1904, que ele se tornou o redator-chefe, né? Ele era o redator-chefe da Revista Andorinha, juntamente com uma equipe muito bem querida pela sociedade da época. E tinha inclusive a Dona Resso Leal, né? Dona Resso Leal, já tinha mulheres participando da imprensa, o que era algo novo. E Dona Resso Leal é até a avó da cantora Beth Carvalho, né? E o Benedito Pestana publicava, tinha suas polêmicas, travou uma polêmica muito forte com o da Costa e Silva, né? O da Costa e Silva até chegou a publicar no jornal Gazeta a queima das últimas pestanas. E o Benedito Pestana, né, se referiu o da Costa e Silva como poetazinho, no sentido de diminuir. Então era uma polêmica literária, mas que não chegou a sair, aquela polêmica ocorria, mas não chegou a sair, assim, briga mesmo, sabe, de corpo, diferentemente de outras que aconteceram na época. Aquela coisa era apenas no jornal. E depois o Benedito Pestana apareceu até fazendo algum comentário positivo mais na frente sobre o da Costa e Silva. Então essa era a forma que o Benedito Pestana vivia. O Benedito Pestana, então, ele dialogando com a imprensa, com o trabalho como telegrafista, ele forma uma ligação de amizade muito forte com a família Rosa, né, composta ali pelo o ex-governador Miguel Rosa, o farmacêutico Júlio Rosa e o coronel João Augusto Rosa, que era o pai, né, desses personagens que eu falei. E existiam duas mulheres, duas filhas do coronel João Augusto Rosa, que se chamavam Didita Rosa e Dea Rosa. A Dea Rosa, ela acabou namorando com Benedito Pestana, isso na década de 1920, e tem até um fato curioso, porque na década de 1920, Benedito Pestana já estava com seus 40 e poucos anos de idade, e a Dea Rosa com mais de 20 anos. E para ir nesse período, o conceito de juventude era totalmente diferente. Então, a Dea Rosa já estava ficando idosa, né? Já estava ficando muito velha, principalmente para a mulher que tinha-se esse pensamento naquele tempo. Então, ela estava passando do momento de casar. Talvez não casaria mais, porque já estava passando da idade dos seus 20 anos, mas ela encontra um companheiro fiel, que foi o Benedito Pestana, e em 1926, por aí assim, ela se casa, né, com ele, e a partir desse momento ele tem uma companheira que incentiva bastante. Benedito Pestana, ele continua colaborando nos jornais, até mesmo porque a Dea Rosa vinha de uma família completamente letrada, então tinha conhecimento da importância, né, dessa divulgação, da imprensa, das poesias. O Benedito Pestana publicava muitas poesias pelos periódicos piauienses e até mesmo fora do estado. Então ele alcançava um público variado. E o interessante é que as suas publicações sempre constava B. Pestana ou Benedito Pestana, Povoação dos Altos, logo abaixo ele assinava Povoação dos Altos ou apenas Altos. Então ele divulgava também um pouco, né, do seu lugar onde a família escolheu para viver. E é interessante falar o primeiro momento antes do casamento do Benedito Pestana com a Dea Rosa, isso por volta de 1900, quando ele está atuando na imprensa, que faz o jornal A Tesoura. A Altos ainda não é cidade, né?
ao ter uma povoação, só vai se tornar cidade emancipada politicamente em 1922. E então, anteriormente, já se falava muito em autos pelos periódicos. E o Benedito Pestana, ele estava dando a sua contribuição, divulgando o nome deste lugar. E, e com o casamento não foi diferente, como eu falei agora há pouco. E aí ele começou a atuar em outras regiões, a viajar como telegrafista, ir para o Rio Grande do Norte, e até chegar um momento em que ele realmente vai se aposentar, vai ficar mais em casa, então passa a residir com a esposa ali na Rua Barroso, na casa onde pertencia ao sogro, o Coronel João Augusto Rosa, e naquela casa residem o casal Pestana, mais o casal Santana, né? Que a Didita também se casou já para a época, né? Ela já estava velha, ela também se casou com uma certa idade, com Joaquim de Santana, né? Que era uma família dona de cartório em Teresina, e ali vive a família, né? Não tiveram filhos, ambos os casais. Então a Dea Rosa, o Benedito Pestana, eles tinham um amor pelos sobrinhos e sempre ligado a essa questão de preservar a memória, de preservar o que tinham feito durante a vida. Mas a gente sabe que depois que esses núcleos eles vão partindo, vão morrendo, é, existe um filtro, né? Então muita coisa se perdeu, infelizmente, muita coisa mesmo. Muita coisa foi queimada, muita coisa foi para o lixo e foi afunilando de forma que quase tudo do Benedito Pestana se encontrava assim de certa forma perdida, né? Existia até um baú repleto de coisas na casa dos Rosas, como eu fui informado, mas isso com o tempo, com mudança, ida para apartamento, a família, os interesses pessoais, as coisas foram tudo se perdendo. E aí foi restando alguma coisa, como fotografias, né? Eu visitei, por exemplo, a dona Dulce Oliveira, neta do ex-governador Miguel Rosa. E a Dulce me passou algumas fotografias do Benedito Pestana e da própria Dea. O Benedito Pestana, a partir do momento em que ele se aposenta dos Correios, ele passa a viajar um pouco menos, como era de costume, mas sempre vindo até, né, a cidade de Altos. Nesse período, década de 1950, Altos era cidade, né, emancipada politicamente em 1922, e aqui o Benedito Pestana tinha a sua própria residência, onde morava sua mãe também. E o prédio fica situado onde hoje é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, aqui próximo da Biblioteca João Bastos. Inclusive, a estrutura sofreu poucos reparos, ainda tem as suas características originais, como as próprias árvores também foram preservadas. Então, essa casa ela é repleta de memórias, inclusive em uma entrevista que eu fiz com a dona Didi Pestana, onde ela recorda os momentos bons que ela passou por ali, onde ela estudava, né, debaixo daquelas árvores, daqueles pés de manga, daqueles pés de saputi, de uma grande variedade de árvores. Então, em 1965, é o ano do falecimento do Benedito Pestana, e ele que já estava assim um pouco desligado da imprensa, a imprensa tinha se transformado, né? Já era uma nova tecnologia, era abrindo espaço para outros que estavam chegando. Então Benedito Pestana, como tantos contemporâneos, eles estavam se afastando das mídias e do jornal, que era o principal meio de comunicação da época. Benedito Pestana, ele já estava fora desse meio, ele acaba a cada vez mais sendo esquecido. As poesias desaparecem. Ele inclusive escreveu uma poesia muito bonita chamada Lágrima, que foi dedicada para a mãe dele. A mãe dele estava viva ainda na época, e é uma poesia que, digamos, ela toca bastante a família, principalmente a dona Edith,
e a dona Terezinha Pestana, né? Pela aquela questão do sentimentalismo que tem dentro do conteúdo e que pode ser conferida aqui neste livro, está reproduzida. Então, o Benedito Pestana ele acaba caindo nesse esquecimento profundo em 1965 e aí vai voltar novamente a ter alguns apontamentos sobre ele, exatamente com o professor Carlos Dias, nos jornais que circulam dentro de Autos, como o jornal Altoense, né? Alguns apontamentos pelo professor Chiquinho Cazuza, as poesias, assim, poucas, que foram encontradas naquele período, elas foram reproduzidas novamente, com essa questão de valorizar realmente os nossos talentos, né? Os talentos que contribuíram para a cultura de Autos. Então, eu, estudante de ensino médio, tive acesso a uma edição do jornal O Altoense, e naquele período o Benedito Pestana me chamou muita atenção, ou seja, era um estudante de ensino médio que estava fascinado por algo que eu não tinha tanto conhecimento. Inclusive o acesso foi até na própria biblioteca João Bastos. E a partir daquele momento eu queria saber mais e mais sobre o Benedito Pestana. Mas como? O que se tinha sobre ele acessivelmente já estava publicado, né? Aqui nos jornais e em outros meios de comunicação. E aquilo me causou inquietação. Quando eu entrei para a universidade, meu primeiro curso superior, que foi História, em 2014, foi que eu conheci as habilidades, né, do historiador, toda a técnica que a gente precisa para fazer pesquisa, aquela questão de fonte. Embora eu já fosse uma pessoa muito preocupada com fonte no ensino médio, como até pode atestar os meus professores de história, como por exemplo o Clailton, eu tenho muitas anotações até hoje deles, né, com essa questão, o elogio, né, questão de fonte e tal, sempre apontando o que deve ser. Então, o meu ingresso na Universidade Federal, eu tentei pesquisar sobre o Benedito Pestana, que seria a minha monografia de início, mas não foi possível, porque os jornais estavam lacrados, tinha muita coisa indisponível e a família também não tinha tanta documentação. Eu cheguei a procurar e deixei essa ideia assim um pouco de lado, dentro da gaveta, como se diz no popular, mas sem esquecer totalmente. Então, a cada momento em que eu encontrava alguma coisa sobre o Benedito Pestana, eu ia anotando em um caderno, reservado exclusivamente para ele. Até que chegou o momento em que eu entrei para o NUJOC, o Núcleo de Jornalismo e Comunicação Social da UFP, e ali fui treinado para digitalizar, recuperar antigas coleções de jornais, fotografias que estavam presentes no Arquivo Público do Piauí, e tive acesso a essas coleções antiguíssimas, né, que já estavam até virando pó. E recuperei, fiz todo esse trabalho. É um material que hoje em dia se encontra disponível no site para todos os pesquisadores, no site do NUJOC, e que eu usufruí bastante, porque foi a partir desse momento em que eu encontrei uma grande quantidade de informações sobre o Benedito Pestana. Então, aí eu já estava com outro tema da monografia, não voltei para o Benedito Pestana, porque até não daria mais tempo, mas fiquei escrevendo sobre ele ali reservadamente. Foi um grande desafio. Essa pesquisa para o livro, ela foi sempre repleta de desafios, pela dificuldade em que eu particularmente tive de encontrar tantas informações para reunir neste livro sobre o Benedito Pestana e sobre a sua família. E de forma que um dia eu me encontrei com o professor Carlos Dias e ele soube do que eu estava fazendo, do meu interesse, e me incentivou profundamente, né? Aí nasceu o livro Benedito Pestana. Foi um quebra-cabeça, juntando peça aqui, peça ali, e após o lançamento em 2017, nunca parou de aparecer fonte sobre o Benedito Pestana. Sempre aparece alguma novidade, mas o Benedito Pestana, além dessa questão da participação, do jornalismo
e dessa tentativa de resgatar, da memória dele ser resgatada, tanto pelo professor Chico Cazuza como pelo professor Carlos Alberto Dias, ele também foi homenageado com uma comenda, chamada Comenda Benedito Pestana, que infelizmente já não existe mais, né, que está assim, desativada, digamos assim, que tinha o intuito de homenagear os artistas, né, as pessoas que colaboravam com a cultura altoense, mas que há muito tempo a gente não ouve mais falar. Mas é importante frisar também a respeito disso. Até hoje, como eu estava falando, aparecem fontes a respeito do Benedito Pestana. Agora, recentemente, eu estive, por exemplo, na casa onde viveu durante muito tempo a Dona Edith Pestana. A casa dela fica situada ali na Francisco Raulino, na avenida, próximo à Escola Pio XII. É uma casa muito antiga e que até fui informado que existia um baú. E o que é que tinha dentro desse baú? Dentro desse baú tinha vários documentos da família Pestana, do Benedito, fotografias das viagens, quando ele ia para Recife, cartas, cartão postal, essas coisas, né, que antigamente era comum dentro dos meios de comunicação, porque até o telefone naquele tempo ainda era muito difícil e as cartas elas eram utilizadas com uma grande frequência. Então eu fui informado da existência desse baú, tive autorização do Wilson Ferreira Salles, que é o filho, né, da Dona Edith Pestana, com o Pedro Salles, e chegando lá, eu descobri que o baú já não existia mais. Então tudo aquilo que um dia foi guardado, que foi preservado, deixou de existir. E aí surgem os inimigos, né? Quais são? Os cupins, as traças, o tempo, a própria questão. Chega um momento em que o papel ele se desmancha, e daí a necessidade, no caso dos acervos particulares, que a gente conta com a colaboração da família. Porque a partir do momento em que isso se acaba, uma parte da história vai embora, né? Porque tem muita coisa que a gente só encontra no acervo privado. E eu particularmente tive a felicidade de todos os arquivos particulares de famílias de Altos, de Teresina, do Rio de Janeiro, de outros lugares, de ter acesso a essa documentação. Mas já me deparei também bastante com pessoas que não tiveram acesso, talvez até mesmo pela própria ignorância da família, né? Em achar que aquilo e tal não deve ser consultado, ou que pretende escrever uma memória sobre a família, e é aquele livro que nunca sai. E aí a gente sabe que chega um momento que a gente vai ter que partir, vai ter que morrer. E a cada estágio que essa documentação do acervo particular ela vai passando, ela vai sendo filtrada, como eu disse. Então ali vai né, uma parte vai para o lixo, vai descartada. Então é necessário que as famílias, né, elas tenham consciência a permitir o acesso aos pesquisadores, principalmente tendo, né, a consciência que aquele acervo vai ser utilizado para um bem público, para a conservação da memória, por exemplo, da cidade de Altos, e que o pesquisador também tenha consciência de informar, né, dar os créditos, que foi o que eu fiz durante o livro Benedito Pestana. Existem fotografias, então essas fotografias elas estão devidamente informando aqui que pertence ao meu acervo, né? Eu tenho um acervo também particular, ao acervo público da Casa Anísio Brito, ao museu, ao arquivo particular da família Pestana. Então isso também é muito significante. E essa foi a missão do livro, foi tentar trazer um pouco mais sobre a vida do Benedito Pestana. Eu acredito que deu certo, e foi um livro que eu fiz a biografia dele, contei a história dele,
E foi tipo assim, a partir desse momento o livro me rendeu, né, a construção do meu próprio nome, posso dizer assim, porque foi com Benedito Pestana, com o livro, que eu me tornei primeiramente sócio da Academia Itapecuruense de Ciências, Letras e Artes, de Itapecuru-Mirim, no Maranhão, onde eu ocupo uma cadeira, cujo patrono é o padre Joaquim de Jesus Dourado, é um escritor meu ancestral. Também, a partir dali, fui para o Instituto Histórico e Geográfico do Piauí, ocupando, né, como sócio, sendo o primeiro autuense a fazer parte dessa casa, fundada em 1917, e também para a Academia Campo Maiorense, né, de História e Letras, aqui da nossa cidade vizinha de Campo Maior, Academia de Letras e Línguas Nativas Altoense, e assim está indo. E sempre recebendo esses convites, eu agradeço pelo nosso, né, a iniciativa do Terceiro Barbosa de estar valorizando os nossos talentos, como já surgiram outras reportagens, outras entrevistas, como por exemplo com o Ivo Neres, com o Kaká. Isso é muito importante, né? Não só para a gente, assim, essa parte individual, mas na parte coletiva mesmo, porque ajuda a divulgar os trabalhos da nossa terra, a valorizar cada artista, né? E fico muito satisfeito. E aqui deixo, sinceramente, o meu agradecimento.